eu sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós-Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros que lemos com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Quer gravar mais uma vez para garantir? Pode ser. Acho que você pode ser mais simpática, nós duas. Nós somos muito sérias. Vamos tentar gravar mais simpáticas agora. Ah. Olá, pós-faceiros, pós-faceiras e pós-faceires. Está começando o primeiro episódio da segunda temporada do Pós-Fácil. E como a gente prometeu, essa temporada vai ter participações especiais de amigos e amigas, né, com quem a gente fala sobre livros e de autores que a gente gosta também. E o primeiro episódio, né, tá aí sobre o assunto que está bombando, né? Temos o filme, um terceiro filme mais visto da Netflix, baseado no livro dela, a Elena Ferrante, né, escritora italiana, e finalmente estamos falando dela. Né, Uhul! Chegou a hora, o momento dos Ferranters, das Ferranters, vocês estão contemplados nesse podcast. Nesse primeiro episódio da nova temporada, a gente tem a participação não apenas de uma, mas de duas grandes amigas nossas e Ferranters de carteirinha. A Ângela Prestes, que criou a identidade visual do Pós-Fácil, que por sinal é muito mais chique do que nós somos, que está aqui gravando com a gente aqui no Zoom. E a Gabi Duarte, que é nossa amiga maravilhosa, que está do outro lado do oceano, em Portugal, e nos enviou um áudio que é um podcast sozinho. É um podcast Gabi, você se empolgou, Gabi. Agora, podcast da Gabi. E ela gravou para a gente para contar sobre a visita que ela fez a Nápoles, na Itália, que é a cidade mais presente assim, na obra da Ferrante. Mas está incrível também esse relato da Gabi, então aguardem. E, Ângela, quero saber se você está boa e para você contar também aqui para os nossos ouvintes e nossas ouvintes como você veio parar nesse podcast, nesse episódio, por livre e espontânea pressão dessas suas amigas. Oi, gente. Então, primeiro quero agradecer pelo convite, muito obrigada. É uma honra estar aqui, ser a primeira convidada do Pós-Fácil. Então, meu nome é Ângela, eu sou natural de Fontoura Xavier, que é uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, mas eu moro em Floripa já há quase 6 anos. Eu sou formada em jornalismo, me formei em 2015, trabalho atualmente com assessoria de imprensa e também eu sou aluna de letras italiano na UFSC, estou apenas no 2º semestre, então não me peçam para falar nada em italiano. A Carol fala italiano. E aí também quero contar que quando a Carol me convidou para participar do podcast, eu falei para ela, Carol, não sei, né? Será que eu tenho assim conhecimento necessário para falar de Ferrante? Sou apenas uma fã. E ela, para me tranquilizar, ela disse, Ângela, que pena, eu queria que fosse lá para falar em italiano contigo. Aí eu pensei, eu além de ter que falar sobre Ferrante, eu ainda vou ter que falar em italiano sobre Ferrante, me tranquilizou muito. Eu tenho que te contar que o jeito que eu falo italiano é colocando tudo E no final. Tipo, italiani. Tá ótimo. Já é meio caminho andado. Fora da casinha, essa Carolina. Mas você pode falar o mesmo, a gente pode falar o dialeto italiano da Carol, já que o napolitano a gente não domina, a gente pode falar da Carolina e passa. Uma ótima ideia. Ô, Carol, Ângela, obrigada, tá, por ter vindo e pode ficar tranquila porque é só uma conversa. Pra gente falar de uma coisa que a gente gosta num domingo de tarde, que é ótimo. Ótimo, obrigada, gente, pelo convite. McFly. Carol, quer começar contando quem é essa misteriosa figura da literatura que é a Elena Ferrante? A Carol sabe tudo sobre e me proibiu de ler o roteiro, então eu vou ficar reagindo aqui. Não, eu não sei tudo, né? Ninguém sabe quem é Elena Ferrante, porque Elena Ferrante é um pseudônimo, né? A gente não sabe exatamente quem é a identidade dela, né? Quem é ela, né? Mas tem uma teoria, assim, que... Bom, a gente sabe que é uma pessoa, né, que nasceu em Nápoles pelo conhecimento também da cidade e tudo que ela escreve, né? E também tem uma teoria, assim, né? Um repórter italiano chamado Claudio Gatti, ele em 2016, ele fez uma investigação para tentar descobrir a identidade da Helena. E ele
ele pesquisou o aumento da renda da Anita Raja. Anita Raja, ela é uma tradutora de literatura alemã, e ela é casada com um escritor italiano chamado Domenico Starnoni, que também é muito bom. E também é o pseudônimo, né? O Domenico Starnoni. Eu não sei. Mas, enfim. Aí, ele identificou, né, esse aumento da renda dela e foi atrás e identificou que ela recebia pagamentos dessa editora, que era a editora que lançou a Ferrante. E aí ele publicou uma reportagem, né, se não me engano foi no New Yorker, se não me engano, falando que ela era verdadeira e tal. Eles negaram, né? Os dois negaram que ela é a Ferrante e tal. Mas e também achei, assim, eles até falaram assim que assim, o cara foi um babaca, assim, né? Porque, poxa, se ela não quer ser, quem quer falar que ela é, por que ir atrás, sabe? É a escolha dela, né? E muito aquela coisa assim, sabe? A autora tá tendo sucesso e tal. Daí surgiram outras teorias, que é ele que escreve os livros, porque o estilo dos dois é bem parecido, assim, em alguns aspectos. Eu li só um livro dele, que é Os Segredos, mas tem muita gente que fala que ela é homem, mas eu não acho também, acho que tem outras questões que fala do livro, que nos livros dela que jamais poderia ser também um homem. E é isso, assim, e também agora eu estou lendo o livro dela, aquele livro de cartas, que eu anotei o nome aqui. O Franto Maglia. Isso, Franto Maglia. E aí ela fala já na primeira carta que ela escreve para a editora, assim, porque que ela não quer, assim, ela não quer expor a família dela, e não é interessante, ela fala até uma frase, assim, que os clássicos da literatura, por exemplo, se fossem escritos por outras pessoas, continuariam sendo clássicos, que o autor não é mais importante que a obra, né? E tanto que ela já fala assim, ó, não vou participar de evento, não vou participar de nada de lançamento, desculpa aí pelo incômodo, mas não vou participar, e é isso, assim. E também no começo, ela nem entrevista ela queria dar também, ela não gostava de responder as entrevistas, mas, enfim, assim, é essa história mais ou menos por trás, assim, da personagem, né, da Ferrante, né. Não sei se a Ângela também, tu também conhece essa história, né, Ângela? Sim, conheço. Eu também duvido muito que seja um homem, mas não nego que tenho um pouco de medo disso, de um dia descobrirem isso. Mas acho quase impossível. E aí também tem um ponto, né? Ela prefere não ter a identidade dela revelada, mas isso acaba gerando um hype, né? A gente poderia aqui não estar falando disso, mas sempre, inclusive teve esse repórter que fez toda uma investigação, né? Todas as matérias que saem citam esse fato, né? O mistério da Ferrante, quem é ela. Então eu acho que ela fez essa escolha por dar mais voz aos livros dela, às histórias dela, mas acaba que tem o efeito contrário. Exatamente. Eu escutei acho que a Ângela também ouviu, a Carol também ouviu, um podcast da 451, que é sobre a Ferrante e o Starnoni, e é com os tradutores deles aqui no Brasil, né? É muito massa. E aí eles falam dessa questão, daí é ali que eu descobri que o Starnoni também é um pseudônimo, mas ele é uma figura reconhecida, mas ele assina com um pseudônimo também. E eles falam um pouco sobre isso, mas eles também falam um pouco mais da escrita e do processo de tradução, é bem interessante. A gente vai colocar o link na newsletter, porque foi ali que eu aprendi bastante coisa, assim. E a tradutora da Ferrante defende que a escrita dos dois não é parecida. E ela fica meio puta quando dizem que porque daí cogitam que é ele que escreve, sabe? Tipo, ela, não, é impossível que seja um homem e... Deus do livre, né, gente? Vai que aparece que é um homem. Decepção. É que a Anita Haas, ela revisa todos os livros, né, do Starnoni. Então, assim, pode ser que não seja, assim, não seja, né, o estilo parecido, mas tem algumas coisas, assim, que eu acho que tem a ver, assim, na forma que os dois escrevem.
E tem essa questão, né? Só que o que também é outra teoria é que os dois escrevem juntos, que eu acho meio difícil, assim, né? Mas tudo bem, né? São umas teorias aí, né? Principalmente porque acho que talvez a gente aborde esse assunto depois, mais para frente, mas as obras dela têm um ar muito autobiográfico, né? Então, pensa um casal escrevendo isso, não faz muito sentido. E até falando nisso de ter um ar biográfico, assim, cara, se eu escrevesse as coisas tipo A Filha Perdida, eu também não ia querer me identificar a galera, porque as pessoas vão te execrar, entendeu? Porque, claro, assim, ó, a gente lê e fica e acha lindo toda aquela crueza na obra dela, aquela ausência de filtro, aquela sinceridade, mas vamos combinar que, assim, ó, sei lá, Nápoles, a Itália, também é um país conservador, né? Aí tá lá uma mãe falando de uma relação super, tipo, que foi maravilhoso abandonar as filhas por 3 anos. Eu não botava meu nome ali, mas nem a pau também, sendo bem sincera. Eu botava um pseudônimo e vamos embora, né? Eu acho bem inteligente da parte dela querer se preservar para poder escrever de um jeito tão sincero, sabe? Tipo, querendo ou não, a tua identidade afeta, né, o que você escreve. E tem uma coisa também que eu ouvi, eu não lembro onde agora, mas também foi num podcast que quando ela escreveu quando ela escreveu o primeiro livro que ela escreveu foi O Amor Incômodo, né? E daí depois virou até filme e ela também não quis ir na estreia do filme nem nada, ela participou um pouco, só assim, dando um espetáculo e tal, e no roteiro, mas muito assim naquele lado, assim, eu nunca escrevi um roteiro, não sei como é que funciona, assim, é bem engraçado as cartas que ela escreve, assim, ela é bem irônica, ela dá umas cutucadas, assim. E aí o que eu li, o que eu ouvi, assim, foi que, por exemplo, quando ela lançou Amiga Genial, ela pediu para a editora fazer uma capa muito parecida com aqueles romances de banca, tipo Júlia? Júlia, tipo isso, porque ela queria muito que chegasse nas mulheres da infância dela, assim, né, as mulheres lá de Nápoles e tal, né, do bairro e tal, né, é um grande também personagem, assim, do livro, e realmente deu certo, né? Porque vendeu horrores. Legal! E aí, só que o que aconteceu foi que a crítica demorou muito a dar atenção e a valorizar, né? Tanto que ano passado, ano retrasado, o Globo fez uma matéria quando ela lançou Vida Mentirosa dos Adultos, que eles entrevistaram um monte de gente que nunca tinha lido a Ferrante, e só uma, que é a Fabiana, eu não sei, nunca sei, a Fabiana Sex, que eu fiz o curso com ela, que estuda Ferrante, tem um livro publicado sobre Ferrante e psicanálise, era a única que entendia da Ferrante naquela matéria. E tinha muito escritor homem que falava assim, deve ser bom, não é porque ele é muito lido que ele não é bom. Eu fiquei muito indignada, eu quase mandei um e-mail para o Globo, gente, porque eu fiquei assim, chocada. Pelo amor de Deus. Porque... Eu não vi essa matéria. Isso acontece muito, eu acho, no começo, assim, sabe? As pessoas falando assim, eu li também uma matéria da Piauí sobre ela, sobre os homens. É horrível, é horrível. Eu não sei por que os homens insistem em escrever matérias sobre os livros dela, porque realmente não tem como eles entenderem essa dinâmica que ela escreve. Por isso que muito dificilmente seria um homem escrevendo, né? Mas enfim. E achei muito, assim, vou dar um spoiler do que a Gabi mandou nos áudios dela, que estão muito massa. E eu perguntei assim para Gabi se Nápoles absorveu a Ferrante, sabe? Se tipo, se ela é uma figura emblemática para a cidade, se ela está representada na cidade e tal. E ela me disse que não. E eu fiquei tipo, e assim, ela falou que lá no bairro, porque a HBO fez algumas intervenções por causa da série Amiga Genial, então tem alguma coisa. Mas assim, não é algo que as pessoas falam e que você vê pelas paredes. O que vê pelas paredes lá? O Maradona. Porque ele foi um grande ídolo do futebol, ele jogou no Napoli, numa época que o time, tipo, tava super embaixo, e ele fez o time ser campeão e tal. Então, assim, a grande figura da cultura pop em Nápoles é o Maradona, não é a Helena Ferrante. E aí é interessante isso que a Carol traz também, tipo, dela pedir para que os livros tivessem essa cara de livro popularzão, assim, porque Nápoles é uma cidade bem pobre, né, gente? Então, assim, para ela ser lida por aquelas mulheres da infância dela lá, tinha que ter um apelo muito popular, né? Porque senão não seria absorvida de fato, né? Então, que legal que ela fez isso, sabe? Porque é pensar também em quem você quer que leia, né?
Provavelmente ela não pensou em nós três aqui, ela pensou nas mulheres, tipo, a mãe representada na Amiga Genial, né? A mãe da Lenu, sei lá, né? Eu fico pensando Ou muito até naquela na mulher. própria Lenu jovem, né? É verdade. Então, já que entramos nesta seara, eu vou perguntar, eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês se tornaram Ferhunters? E eu vou contar como é que eu me tornei. Eu devo ter sido a última das minhas amigas, assim, mais próximas a ler os livros. Tipo, a Gabi leu em 2017, a Carol em 2019 já tinha lido tudo, eu não sabia nada. Aí, primeiro, eu vi a série Amiga Genial na HBO, fiz tudo errado, mas eu já amei ali. E no meu aniversário em 2020, a gente tudo isolada, meses sem se ver, a Carol e a Karine Wenzel bateram aqui no meu prédio, numa belíssima surpresa, assim, fazia muito tempo que a gente não se via, chegaram com um tijolão na mão e era a tetralogia napolitana. E elas me deram de presente, e o meu aniversário é em dezembro, né? Então eu passei aquele verão lendo os 4 livros, assim, tipo, eu não conseguia parar enquanto eu não terminasse de ler. E eu achei muito foda, assim. Eu já, de cara, assim, eu já me envolvi, assim, não teve nada, tipo, que eu ficasse meio assim. Na verdade, teve uma coisa que me deixou meio assim no início, que eu cheguei a cogitar, assim, ali mais na parte da adolescência delas, se o livro não tratava muito de, tipo, competição feminina, assim, sabe? E essa foi uma coisa, assim, que em algum momento me gerou um certo incômodo, mas depois eu entendi que não era disso que se tratava, assim, que tinha isso também, porque isso tá na gente, porque o machismo também está presente em nós, mas que não era essa a essência dos livros. E aí o que mais me pegou foi essa crueza, assim, né? Tipo, a Lenu tá ali relatando coisas que eu duvido que eu admitiria se eu estivesse escrevendo um livro, entendeu? Tipo, que eu tenho inveja da minha amiga, que eu tenho, sabe, tipo, alguns sentimentos que a gente esconde da gente mesma, assim, né? E ela bota aquilo ali, esfrega na cara e foda-se, né? E então eu gostei muito disso e também pensei muito assim durante lendo os livros, né, os 4 livros, que ainda bem que eles são narrados pela Lenu, porque se eles fossem narrados pela Lila ia ser insuportável de ler, de tão doloroso assim, porque eu acho que a vida da Lila é muito dolorosa. O que a gente fica sabendo por meio do olhar da Lenu já é doloroso demais, né? Então, eu refleti muito sobre isso, e é uma coisa que eu ficava lembrando o tempo todo, assim, tipo, às vezes eu ficava com muita raiva da Lila por alguma coisa, e eu ficava pensando, lembra que quem tá contando essa história é a Lenu, tipo É do Dom ponto de vista Casmurro, dela. assim, sabe? É, tipo, ó, não, opa, cuidado para tu não entrar na versão que é uma pessoa que tá te contando, assim, né? Então eu tinha que ficar me puxando o tempo todo, assim. Então foi isso. Aí a Filha Perdida, né? Eu li agora, no início das séries, e logo saiu o filme, né, na Netflix, que tá todo mundo comentando. Eu só li esses livros aí, mas a Leda, da Filha Perdida, é a minha personagem favorita, justamente por essa crueza, assim, eu acho sensacional. Eu fico puta, Carol, também, com esse papo de que, ai, o filme retrata a crise de uma mulher de meia idade. Não é, não tem nada a ver, vocês não entenderam nada, vocês pensaram isso. Porque aquela mulher tá plena, feliz, maravilhosa, alegríssima de se livrar das sírias, e O filme é ninguém muito pode mais sobre julgar. maternidade, né? O filme é muito mais sobre É, maternidade do que sobre isso. e não tá em crise porra nenhuma, né? A mulher tá amarradona na vida ali, né? Uma mulher massa, assim. Então, cheguei a falar sobre isso na terapia, sabe, gente? Vou ser bem sincero. Porque meu terapeuta viu o filme com a esposa dele e ela agora tá lendo o livro. E a gente tava comentando que, assim, que eu não consigo olhar para Leda, nem no livro, nem no filme, como uma mãe desnaturada, sabe? Apesar de ela ter, por 3 anos, abandonado as filhas na infância, assim. Eu não consigo ver ela assim. Primeiro porque ela voltou. Depois, porque ela nunca deixou de se ver como mãe. Tipo, mesmo, assim, na decisão de vazar, ela sabia que ela era uma mãe vazando. Ela nunca deixou de se ver como mãe, assim. Essa é uma impressão que eu tenho. E assim, né? Se a minha família estiver ouvindo, talvez esse meu comentário choque a sociedade, mas eu conheço mulheres que ficaram do lado das filhas a vida inteira e foram muito mais desnaturadas do que a Leda. Então, não é a ausência ou a presença, o partir ou o ficar que resume assim, o que torna uma mãe boa ou ruim. Assim. Pelo menos foi isso que eu discuti na terapia. No Tá filme, bom.
Eu senti falta que eles não mostraram tanto quanto ela era culta, né? Que no livro é bem forte, assim, verdade. até quando ela vai falar com os holandeses, né? Para mostrar que ela sabe falar outras línguas. Ficou uma coisa assim, ela é professora universitária, tá, mas tipo, ela era sabe, tem a cena lá do professor e tal, mas achei que faltou, assim, mostrar Mas uma mais. coisa que eu achei massa do filme foi que a Leda jovem, para mim, foi muito mais incômoda no filme do que no livro. As cenas da Leda jovem ali com as crianças, sabe? Uhum. Foi o que me deixou mais desconfortável, assim. E no filme eu não fiquei tão desconfortável com essa parte, no livro, assim. E no filme eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu, o que vocês estão É que fazendo? daí tu vê, né? Tu escuta os gritos. É, meu Deus, é muito louco, mas muito, muito bom, né? E aí eu quero saber de vocês, assim, como é que a Ferrante chegou para vocês e com o que vocês se identificam mais, assim, né? Algum personagem ou algum aspecto da obra? Dai. Ai, Tá bom, vou começar. Então, o meu primeiro contato com a Ferrante também foi por meio da tetralogia. Eu li também em 2020, no verão de 2020. Confesso que não li tão rápido assim. Não teve, eu ouvi muita gente falando que, meu Deus, eu tive que ler tudo numa semana, li um livro por dia, não conseguia parar. Para mim foi um processo diferente. Assim, acho que eu demorei uns Ah, meses também, para ler ler os tudo numa 4 livros. semana não dava, né? Porque são os caras lendo uns livros, né? Vamos a Pois combinar. Larissa é. Guerra, acho que leu. A Eu Larissa, acho que devo ter ela tem escutado outro no tempo. Donos da Porra Toda, então, deve ter sido. O dia da Larissa tem mais horas do que o das pessoas normais. Eu já constatei há muitos anos. Dela consegue, nós não. E aí, quando eu terminei de ler a tetralogia, eu li em seguida A Filha Perdida. E aí, eu não gostei tanto da Filha Perdida no momento que eu li, assim. E agora, depois de ver o filme, que eu assisti, acho que semana passada, ou retrasada, meu Deus, é maravilhosa a história, é maravilhosa. E aí eu entendi o porquê eu não gostei, foi porque eu estava sentindo falta da Lenu, da Lila, e na minha cabeça eu ia ter uma continuação daquela história, óbvio que não era, né? Era uma história totalmente diferente, mas eu acho que livro tem muito isso, né? Do momento que tu lê ele, se tu vai gostar ou não. Então, essa é a minha desculpa, tá? Eu li também A Vida Mentirosa dos Adultos, depois, acho que foi no ano passado, né, que lançou. Logo que lançou o livro, eu já li. Li alguns trechinhos do Franco Maglia, mas quando eu comprei o Franco Maglia, eu acho que eu não sabia muito bem do que se tratava. E ele fala muito dos 2 primeiros livros dela, que é Dias de Abandono e Um Amor Incômodo. E aí, como eu ainda não tinha lido esses 2, eu pensei, poxa, vou levar spoiler, né? Então, primeiro eu vou ler os 2 e aí depois eu volto aqui. E aí, depois que vocês me convidaram para vir, eu pensei, poxa, eu tenho que ler mais um, né? Não vou ir lá lendo pouca coisa. Aí eu terminei de ler ontem O Amor Incômodo. E, nossa, é um dos meus livros favoritos dela já. Acho que eu vou falar um pouquinho da história já aqui, Conta, né? conta, conta. Talvez eu dê algum spoiler, não sei. Mas Ah, foi um livro que me tocou muito. A protagonista, ela se chama Olga. E ela foi abandonada pelo marido. Ela é muito parecida com as outras personagens da Ferrante, assim, tem vários traços que se assemelham. E, inclusive, esse de tentar ficar negando o passado. Ela fala muito sobre esse ambiente barulhento de Nápoles, sobre como ela tenta ser silenciosa para ir contra isso, né? E aí, a partir do momento que o marido dela abandona ela, deixa ela em casa sozinha, ela não tinha emprego porque ele não deixava ela trabalhar, então ela não tinha a vida dela, ela vivia a vida dele, e aí acho que ela é obrigada a voltar às origens dela, às origens de Nápoles, da família, para conseguir superar esse fim de relacionamento. E assim, gente, ela passa por um processo, acho que posso dizer que de depressão, assim, e é muito, muito, muito profundo o livro, assim, tu não consegue largar ele. Esse sim eu não consegui largar até terminar de ler. E ele é um livro curtinho também, tem umas 180 páginas, mas acho que, em primeiro lugar, ainda fico com a tetralogia, porque, afinal de contas, são 4 livros ali que tu mergulha numa história que enfim, que absorve, mas esse livro também é maravilhoso. E aí, sobre o que me atrai mais na obra, eu acho que é isso, assim, são os personagens reais, com histórias reais, com sentimentos muito sinceros, e que ela não mostra só
o protagonista que é bom, mas ela tem essa mistura, né, de sentimentos ruins e sentimentos melhores, porque acho que coerência não existe na vida real, a gente não é 100% coerente o tempo inteiro, né? E agora é até bom falar isso em época de BBB, né, gente? Então, assim, se eu estiver apoiando uma pessoa hoje e amanhã não mais, eu não A sou gente já obrigada a ser anunciou coerente. que esse podcast autoriza as pessoas a assistirem o Big Brother, né? Ah, Já que postamos bom. nas redes sociais do Pós-Fácil e tudo. E, inclusive, dá para ler e assistir Big Brother. Uma coisa não anula a outra, assim, ó, fenomenal. Para quem não sabia disso ainda, né? Porque as pessoas ficam aí, desliga a TV e vai ler um livro. Às vezes vale a pena fechar um pouquinho o livro e assistir TV. A Ângela e eu estamos até num grupo de amigos aí para comentar Big Brother Brasil, pra vocês verem como dá para. Eu li 40 e deu quase 50 livros ano passado, gente. Eu assisto Big Brother igual, então tá tudo certo. É possível, é possível. Ô, Ângela, falando desse livro aí que você falou do Dias de Abandono, eu já queria trazer. Depois a Carol deu uma escapadinha aqui, depois a gente retorna, mas já te perguntar uma coisa. Eu, você e a Carol, nós somos de cidades pequenas, do interior dos nossos estados. Você é do interior do Rio Grande do Sul, eu e a Carol do interior de Santa Catarina. Eu queria saber se tu se identificou na obra da Ferrante com esse aspecto, porque assim, ó, ela não renega a origem dela em nenhum momento. Então, todos os livros, Nápoles está ali presente como a origem daquela pessoa. Mas ela demonstra um ranço, né? Tipo, a Lenu sempre querendo sair daquele lugar, a Leda de nem querer contar que é de lá, pelo que tu fala no Dias de Abandono também, né? Tipo, o fracasso dessa mulher de ter que voltar para a cidade dela, assim, né? E essa é uma coisa, assim, que eu tenho uma relação de muito amor com a minha cidade, mas também de muito ranço, assim. Tanto que eu sei com 15 anos de idade, a louca no mundo, assim. Essa é uma questão, assim, que depois que eu saí, engraçado, né? Porque enquanto eu estava lá em Fontoura, eu não me lembro das pessoas me falarem isso. Agora, depois que eu saí de lá, eu tenho escutado isso, não só bullying com o meu sotaque, né? Porque bullying com sotaque acontece sempre, normal, mas sobre eu falar demais e, enfim, ao mesmo tempo que eu brinco com isso, enfim, que eu levo como uma piada, acho engraçado, também já me tocou em alguns lugares mais sensíveis, assim. Eu tive um ex-namorado que, não sei se intencionalmente, mas ele fazia eu me sentir mal com essa característica, que é uma característica da minha origem, e que fez eu refletir mais sobre isso, eu acho. Mas eu tenho muita identificação com ela, sim, mas eu acho que tem uma diferença, que pelo menos em algumas entrevistas que eu li da Ferrante, para ela existe uma necessidade de ficar voltando e voltando e voltando de novo para Nápoles. Uhum. Ela disse numa entrevista que ela tem que escrever e reescrever sobre isso, a respeito da cidade dela, para ela conseguir enxergar ela mesma e para que a cidade também visse ela. E aí eu fiquei pensando nisso quando tu falou que, poxa, a amiga de vocês, a Gabi, né, foi para Nápoles e a cidade da Ferrante talvez ainda não enxergue ela. Enfim, uma coisa que é para se pensar. Talvez, porque assim, o que ela conta sobre Nápoles não é exatamente algo legal, né? Vamos combinar, assim, né? E assim, eu fico imaginando como moradora, assim, talvez as pessoas não fiquem felizes de ver a cidade retratada daquele jeito, né? Por mais sincero que seja, por mais real que seja. Mas talvez as pessoas fiquem, porra, eu fico pensando assim, ó, se você fosse escrever sobre a tua cidade e eu escrever sobre a minha, talvez não me deixassem mais entrar em Santa Cecília, entendeu? Talvez não, né? Mas enfim, para ela, a Nápoles representa muito quem ela é ainda, sabe? E eu acho que tem um pouco essa diferença, porque eu acho que eu fui mais descobrindo quem eu sou a partir das outras cidades que eu morei e até mesmo de onde eu tô agora. Então, percebo mais essa diferença. Muito bem. Eu sou muito Santa Cecília, assim. E, por exemplo, mas assim, eu tenho uma coisa, a minha família é relativamente grande, assim, o núcleo familiar e muitas mulheres, né? São muitas mulheres. Minha mãe tem 4 irmãs e nós somos em 12 primas, então é muito mulher.
isso foi muito bom para minha formação, assim, de me entender como mulher no mundo, assim, por mais que, tipo, meu avô, que nos criou, fosse super machista, ele perdia todas as lutas, assim, pra gente, sabe? Então, a gente sempre vencia. Então, isso aí já foi uma sementinha do feminismo, assim, na minha vida. Mas aí tem algumas coisas, tipo, que ela fala lá de Nápoles, do bairro lá em que ela nasceu, tipo, das pessoas falarem muito alto, de gritarem muito, assim. E na minha família, as pessoas só gritam, todo mundo fala muito alto, muito alto. E eu acho, isso sim, ó, foi uma coisa que desde criança me incomodava um pouco. Então eu sempre fazia um esforço para eu falar mais baixo, só que era um esforço, Ângela, não era algo natural. Se me deixar falando normalmente, eu vou falar alto também. Então eu sempre me cuidei muito para eu não falar tão alto quanto as pessoas da minha família. E quando eu vou para lá, tipo, eu fui agora no Natal, né? Fazia 2 anos já que eu não ia. Sabe quando chega a te assustar? Tu tá num ambiente assim, e aquela gritação, assim, eu tipo, cara, como é que a gente se comunica aqui, sabe? Gritando tanto. É engraçado como a gente vai se desacostumando a isso, né? Afinal de contas, a gente não convive mais e a gente se desacostuma, enfim, com falar alto, se desacostuma com o ambiente de preconceito, com o ambiente de machismo, então tudo isso começa a te incomodar muito mais. E assusta quando a gente vai, né? Tipo, eu vou. Assim, ó, eu já tinha fama da prima chata antes, né? Daí isso aumentou bastante depois que eu saí de lá. Então, assim, de eu ficar, tipo, de eu chamar a atenção das pessoas. Tu não pode falar isso, tu não pode falar aquilo. Ah, lá vem a Stephanie. Imagina, eu percebo também já um cuidado das pessoas quando elas estão perto de mim, porque, não sei, eu acho que as pessoas já me veem assim como, poxa... Lá vem a chata, fala chata, fala. Isso. Então, tem isso, mas mesmo assim a gente nota, né? E, poxa, depois que tu começa que tu se desacostuma e que tu não fica mais quieta para isso, nossa, gente, é muito pior, assim, é muito mais difícil. Mas, enfim, né? Assunto para terapia. Estamos aí viajando já, enquanto a Carol não vem. E tem uma coisa, assim, que eu percebia muito, tipo, que eu tinha muita vontade de sair da minha cidade, que era eu saber que lá eu não ia poder estudar, né? Não ia poder fazer uma faculdade e tal, né? Então, foi o que me fez querer sair cedo de lá, assim, porque, tipo, eu queria fazer uma faculdade que não fosse a que meu avô mandasse eu fazer, que tivesse nas cidades ali perto. Então, foi meio que por isso que eu saí. Na verdade, não foi só por isso, mas foi, assim, a minha deixa, assim, né? Tipo, estou saindo por isso. E que eu vejo isso muito presente na Lenu, assim, né? Principalmente ali, né? Tipo, a Lenu, ela via muito, da amiga genial ali da tetralogia, ela via muito a educação como a maneira dela de sair de Nápoles, né? Por meio da educação. Por ela ser considerada uma menina muito inteligente e tal, mas esse era o jeito dela de sair de lá, né? Então também foi uma coisa que eu me identifiquei, assim, você conseguir traçar outros caminhos por meio da educação, né? Uhum. Eu também, dentro da tetralogia, eu me identifico muito com a Lenu em vários, vários, vários aspectos. Esse é um deles. E também, ela tem uma síndrome de impostora, que é Nossa, assim, gigante. coitada, gente, coitada, porque a Dá mulher vontade de tá dar um chacoalhão nela, né? ela tem um Mulher! livro publicado, ela é super inteligente, ela estudou, ela é maravilhosa, e ela acha que ela ainda é uma sombra da Lila. E, tipo, não, sabe? Você não é só uma sombra dela. Mas Carol, eu voltei, eu não morri, tá? Eu fui atender um motoboy ali. E ok. demorou um pouquinho, porque eu tive que fazer um Pix. Ai, gente, mas tô bem. Voltei. Não, é só eu falar esse negócio da Lenu, que eu vejo muito assim o porquê que ela tinha, assim, né? Primeiro, assim, que, poxa, desde a mãe fala que ela não devia estar ali, ela tá sempre assim, como se ela estivesse querendo algo diferente do que é devido para ela, ela tá sempre assim, como se ela estivesse num lugar que não deveria ser o dela. E segundo, que a Lila tem uma autonomia e uma postura que é da inveja mesmo, assim, tipo, a Lila, ela várias vezes ela banca as coisas, assim, ela fala as coisas sem, quase sem filtro mesmo, né? Que nem tem aquela quando ela provoca o Solara, né? Quando ela faz o quadro dela, ela recorta a foto dela de noiva. Ela é muito, ela não, parece que ela não tem medo. A gente sabe que, né, o personagem não é bem assim,
Mas eu acho que isso inveja muito, né? A Lenu ela não tem essa postura que a Lila, desde criança, quando a Lila tem uma cena que eu acho bem forte, que é quando, coitada da Lila, né? Violência tá sempre na vida Meu dela Deus, e né? todos os resumos que o pai joga ela, né? Pela janela. Ela levanta, tipo, ela tá toda quebrada, toda ferrada, mas ela vai e sai, assim, né? Então, eu acho isso bem interessante. Eu perdi, não sei se vocês fizeram mesmo. Vamos perguntar para você. A gente viajou aqui em duas coisas. A primeira, a gente estava aqui, primeiro a gente falou sobre qual foi o nosso primeiro contato com a obra da Ferrante. Acho que você também tem que contar essa historinha para nós. Então, conte essa primeiro, depois eu boto a outra polêmica na roda. Eu acho, assim, a primeira vez que eu ouvi falar da Ferrante foi, acho que em 2018, alguma coisa assim, mas porque todo mundo tava falando, né, a mesma coisa, assim, e eu comprei a Amiga Genial. Aí comecei a ler, mas em 2019, mas não gostei, parei, achei muito descritivo, assim, eu não é meio confuso, assim, para mim, assim, o que eu senti, assim. E eu ficava assim, nossa, o que tá todo mundo falando, né, dessa escritora e tal. Mas aí eu não sei por quê. Depois eu resolvi retomar a leitura. E eu fui uma das pessoas que leu, assim, a primeira, e daí já comprei o segundo, porque daí no Kindle tu tá ali, né? Tu pode comprar na hora. E daí eu li o segundo já, e no segundo, realmente, assim, eu acho o melhor livro da tetralogia. O quarto também eu acho maravilhoso. Mas aí eu comecei a pesquisar sobre ela, assim, sobre a escritora, porque eu acho que ela escreve muito bem, até a Fabiane, que eu fiz o curso com ela, como eu falei, ela conta, assim, que a Ferrante, não sei se vocês também têm essa coisa com o texto dela, que quem trabalha com edição, ou com jornalismo, ou com texto, às vezes a gente fica, assim, lendo os textos e vê, assim, tem palavras que às vezes você editaria, você mudaria de lugar. E o texto da Helena Ferrante parece que não, assim, parece que é tudo muito certo, muito bem colocado, né? Então, você não sente necessidade assim, essa parte aqui, que nem várias vezes, assim, eu tô lendo um texto, mesmo um texto super bom, um livro super bom, eu fico, nossa, essa palavra aqui não fica natural na boca desse personagem. E com a Helena Ferrante, eu acho que tem muito a ver com isso. E daí fui atrás dela e comecei a pesquisar, e daí comecei a ler todos, e até eu me confundi ali, Os Dias de Abandono foi o primeiro dela, né, Angela? E o segundo que foi o Amor Incômodo, né? E engraçado, o único que eu não li foi esse, o Dias de Abandono, e os outros todos eu li, e eu gosto muito do Vida Mentirosa dos Adultos. Eu gosto muito porque eu acho que é legal, assim, quando ela escreve da adolescência também, né, a personagem que está crescendo, está se descobrindo e fica se desafiando, né, na vida e também fazendo coisas erradas e tal. Então, eu gostei muito desse livro, mas eu acho que A Filha Perdida, para mim, assim, é o melhor livro dela, e o filme eu gostei bastante também, assim, achei que foi até bem engraçado esse negócio, assim, todas as representações da Lenu, e tanto da Leda, tem também essa questão de ser parecida com a Anitta Roja, a Anitta Raja, né? Todo mundo fala assim que a Lenu, por exemplo, agora vai estrear a terceira temporada, ela adulta, parece a Anitta jovem e tal, mas também não sei, porque a Ferrante participa, né, de todas as produções, ela sempre tá ali dando algum pitaco, alguma coisa assim, né, mas não sei se tem a ver também. E o que era outra coisa? A outra coisa, até peguei subsídios, é que você ficou falando não. que... A Angela hoje está testemunhando os bastidores desse podcast, que assim, uma sai, aí volta outra, aí outra sai, de repente a gente já está meio acostumado, sabe? Eu já entendi que a próxima a levantar sou eu, né? Gente? Isso, assim pega alguma coisa do podcast. Aí por uns minutinhos, volta. A Carol estava falando, gente, que a gente que, né, trabalhou como editora, que a gente tem esse negócio, tipo, às vezes eu chego a rabiscar nos livros, entendeu? Coisa tipo, senhora está louca. Inclusive, ontem eu abandonei um livro, não vou dizer o nome que eu estava lendo, e raramente acontece isso, a Carol sabe, muito difícil eu parar um livro porque eu não estou gostando.
E ontem eu parei, porque era um livro-reportagem, que eu estava lendo e pensando, eu faria melhor. E aí, abandonei, entendeu? Que aí, sabe? Então, foi isso. Mas bom, Carol... reportagens são os mais... Assim, tem alguns muito mal escritos mesmo. A gente lê só pela reportagem. É que daí também tem outro problema, e que eu acho que também é um problema que causou em nossa vida, chamado Rota 66 do Caco Barcelos. Toda vez que eu vou ler um livro-reportagem, eu acho que eu vou ler o Rota 66, que é maravilhoso, que é incrível, que é fenomenal. E aí... escrito, né? E daí você pega e o livro não é, entendeu? Daí eu fico meio frustrada, também acontece isso. Mas, voltando, então, os da Ferrante, eu tenho eles, né, tudo em calhamação aqui, caralhão que a Carol deu para mim e a Karine, e eu rabisquei pouquíssimo nos livros, porque, tipo, nem pro bem e nem pro mal, né? Mas, assim, a outra questão polêmica, Carol, que a gente estava conversando aqui, é que nós três somos de cidades pequenas do interior, assim, e que vazamos, né? Demos aquela fugidinha, né, de lá. E aí eu estava perguntando para a Ângela se ela se identifica com a Lenu nesse aspecto e com as outras personagens da Ferrante também, nesse ranço com a cidade de origem, tipo, de você não perder nunca a tua origem de foco, mas de você ter tido a necessidade desesperada de sair daquele lugar. Eu tive isso com Santa Cecília, a Ângela falou que também sentiu essa afinidade. E você com Mafra, também rolou? Para mim, assim, não é tanto a cidade, mas eu identifico muito com a Lenu com essa questão de você estar querendo coisas que não lhe é devido, assim, né? Por exemplo, assim, eu queria estudar fora, né, de Mafra, enfim, as pessoas eventualmente comentarem que não era uma coisa, assim, comum na família, né? Tipo, por exemplo, eu fui uma das primeiras a fazer curso superior e tal, e mesmo, assim, às vezes pequenas coisas, assim, da vida, assim, que a gente vai, por exemplo, eu sempre gostei também de estudar, né, de aprender, e você meio que ali, essa coisa também de você não se sentir sempre boa o suficiente para falar num ambiente, mesmo que você domine um assunto, esse deslocamento, assim, eu sinto bastante, assim, identificação com a Lenu. Mas eu gosto muito mais da Lila, né? Porque eu gosto que a Lila sente raiva das coisas, assim, a Lila... E o que eu gosto da Lila é que, por exemplo, a Lenu, ela fica naquela, assim, que ela quer sair, ela quer ter uma outra vida, ela escuta da professora, né, que ela pode ter outra coisa, e ela vai atrás. Ela não entende por que a Lila fica, mas a Lila fica porque eu acho que a Lila, ela sente que ela estando ali, ela está modificando ou vivendo aquilo, assim, porque ela faz coisas que ela acaba modificando o bairro e pequenas coisas assim, que a Lenu fica assim, tipo, chocada às vezes, né? E até as decisões que ela toma depois, por que ela, né, casa com quem ela casa, por que ela vive aquela vida dela. E eu sinto muito assim que ela tem a Lila tem muita consciência do que ela tá vivendo ali, né? E ela não é igual, por exemplo, a mãe da Lenu. Ela é uma outra pessoa, ela é uma pessoa muito consciente da pobreza que eles têm até. Eu estava lendo também depois, não lembro onde que eu li, assim, que tem aquele momento que o bairro é cometido por cólera, e aí a Lila fala assim, cólera, a gente vive na merda o tempo todo, porque não tem saneamento básico, não tem nada, então ela joga essa realidade na vida, e ela tem consciência de que aquilo ali é uma pobreza e tal. E também gosto muito, assim, da Lila, porque eu sinto que ela vê as pessoas, e a Lenu é muito autocentrada, né? Ela fica ali, ela fica na sofrência dela. Não sei, às vezes eu gosto da Lenu, mas às vezes eu fico assim, cara, que guria mala, sabe? Poxa, não chama a Lenu de mala, Carol. Olha, temos uma treta. Olha. Desculpa, eu gosto da Lenu, eu acho assim que ela é ingênua, tadinha, né? Ela fica ali naquele. Ela é romântica, né? A Lenu. E ela, né? Aí eu tenho vontade de dar uns pescotapa na Lenu várias vezes, assim, gente, sinceramente. Ela me irrita demais. E ela fica assim, ela é aquela pessoa assim que tudo que acontece é para atingir ela. Por exemplo, se a Lila faz um negócio, é para atingir ela. Pô, cara, é porque a autoestima dela é baixíssima, miserável. Ela tem autoestima lá no dedo do pé, né? Ela é
puta E se a merda, Lenu coitada. falasse pra Lila as coisas, talvez a Lila soubesse que as coisas que ela É. faz incomodam ela. Bom, tá, mas tudo bem. Mas a gente tem que lembrar que a gente está lendo a história do ponto de vista da Lenu. Então, é Isso. tudo sobre ela. E vai ser sobre ela, né, Carol? É. Olha, ó, puxou a orelha. Não, eu tava procurando aqui um trecho do terceiro livro, que é a história de quem foge e quem fica, que fala desse, um pouco assim, que eu lembrei desse negócio da gente querer sair da cidade, assim, e de tipo, por exemplo, a mãe da Lenu achava que era um desperdício de dinheiro ela estudar, né? Aí depois ela casa com aquele bocó que também quer que ela fique só dentro de casa e que ela nunca seja melhor do que ele Aparentemente é um cara intelectualmente. muito legal, né? Ah, muito legal. Ele é um filho da mãe. A Lenu só se envolve com os piores caras do mundo também, né? Puta, daqui a pouco a gente vai para o nosso bloco, que aí se chama Falar Daqui a Mal de pouco a Homem. gente vai falar vai discutir qual o signo da Lenu, né? Porque, poxa, ela é muito trouxa. Só pode ser pisciana. acontecer. Qual? Aí tem o Pisciana? Pisciana? Né? Óbvio. Não, acho que não. Mas pode ser. A Lila deve ser escorpião, um negócio assim. A Lila Ares. é, pode ser. A Lila é um negócio punk. Não, mas acho que a Lila tem umas coisas assim, ela é muito. Ela arquiteta algumas coisas, né? Segundo o Lenu, lembrando. Então, acho que tem o escorpião, porque o escorpião é aquela pessoa que vai tomar decisões para atingir alguém, sabe? E nem que ela se machuque com aquilo, nem que ela se foda, ela dá um jeito de chegar lá, que eu sou bem escorpião. Mas, enfim, o trecho que eu achei aqui é um trecho que alguém tá falando, não sei quem, pro Pietro lá, que é o marido bocó da Lenu. E aí essa pessoa tá criticando ele por manter a Lenu presa em casa, em vez daquela mulher tá estudando e tal, né? Engraçado que eles se acham tão modernos por serem vilão. Não é o Lino. Não é o Nino que questiona ela? Ele? Depois se virou para Pietro e disse. Eu acho que é a mãe dele que fala para ele. Ah, tá. Ah, ela também né? Mas assim, eles se acham tão grande coisa por não serem de Nápoles, criticam ela por ser, porque eles são de Milão e são mente aberta e a cabeça é muito boa, e ele é tão provinciano quanto a galera de Nápoles, esse idiota, né? E aí essa pessoa fala assim para ele que o crime dele é o desperdício da inteligência da Helena, né? Ele fala assim: uma comunidade que acha natural sufocar com o cuidado dos filhos e da casa tantas energias intelectuais femininas é inimiga de si mesma e não se dá conta. Eu achei muito foda isso. E isso acontece também na Filha Perdida, né? Porque o marido dela joga as duas filhas para ela, e aí quando acontece aquele evento que ela vai e ela liga para ele para contar sobre, poxa, citaram o meu artigo aqui, e ele só fala, olha, a nossa filha tá com catapora, você não tá dando atenção suficiente para ela. Tipo, você só é mãe e tá sendo uma péssima mãe, além de tudo, né? Ai, que ódio desses homens, né? Então, acho que já vamos para nosso bloco Falar Mal de Homem. Não, eu queria fazer um breaking news. Breaking news? Que no livro tem o aniversário delas, né? As duas são de agosto. Leoninas, de certo, então. Só que eu não consegui achar a data certa, mas as duas são de agosto. Enfim, breve, desculpa. Continue. É capaz de... Tá, e aí... Ficou muda, Stephanie. Mas é Leão e o que mais em agosto? Leão e Virgem? Virgem. Virgem, olha só. Pô, mas a gente tem que saber o ascendente para poder traçar o mapa delas e entender certinho, né? Sem ascendente não vai dar. Sempre tem um momento que a gente fala sobre signo aqui nesse episódio, né? Então, desse podcast. Tá muda ainda, Stephanie. Ai, Ângela, olha, parabéns. Você tá num episódio que várias coisas acontecem. Voltou. Ainda tô muda? Não, voltou. Mercúrio tá retrógrado. É isso. Meu fone não funcionou. É isso. Eu vou botar meu microfone, então, agora e tirar o fone. Sei lá o que aconteceu nessa bosta. Pera. Tá. Tua voz tá diferente agora, né? Tá soando diferente. Agora tá legal? Então tá bom. Então vamos falar mal de homem? Queria começar falando do Nino, sabe? Porque assim, ó, eu odeio o Nino com todas as minhas forças. O Nino é um esquerdomacho, filho da mãe. Eu odeio ele desde pequeno e eu odeio ele até o fim. Mas assim, com meus 17 aninhos, eu caía no papo.
Ah, meu Deus, quem nunca? Vocês também caíam no papinho? Gente, eu caí no papo do Nino junto com a Lenu. Eu descobri que ele era um filho da puta junto com ela. Eu sou assim. Mas isso que eu acho sensacional, né? Que ela vai construindo ele, e tu vai assim, daí tu vai, meu Deus do céu. Eu me senti ingênua como ela, mas assim, né, gente? É o puro suco do esquerdomacho, né? É o Não puro tem suco. que tirar nem pôr. Ele é aquele vídeo da Demara lá, sabe? Só falta ele chegar para as pessoas e perguntar: você lê Bukowski? Ele é total, assim, não tem. Só que ó, se ele fosse o único homem horrível dos livros dela, tava bom, né? Mas eu acho que não tem um que se salva. O único ali que, assim, ó, por um momento eu simpatizo é o Pasquale. Não, Comunista, companheiro. Meu Deus, esqueci o nome dele, gente. Não é Enzo? O Enzo. Legal, O Enzo, também. coitado, né? Um santo. O Enzo É verdade. um santo, Enzo. Mas são os Segundo dois. a Lenu, assim. né? Lembrando, o Enzo é um santo. Segundo a Lenu. Mas daí queria saber de vocês, assim, a opinião de vocês sobre os caras nas obras da Ferrante, assim, né? Porque é difícil alguém se salvar, né, cara? Homem. É Como isso, no mundo real. e eles têm, a maioria deles, bom, a gente vê esse homem, o retrato desse homem violento também, né, que trata super mal as mulheres, e ao mesmo tempo a gente vê esse outro homem que é, por exemplo, como o Donato, né, que é o pai do Nino, que é o cara que é diferente, que ele escreve poesia, que ele ajuda a mulher em casa, que é inclusive mal visto pelos outros homens do bairro, mas que a gente sabe quem ele é de verdade, né? Então, que é um pouco parecido com o Nino, e um pouco parecido, talvez, com o homem também da Filha Perdida, não sei. Mas nesse último livro que eu li, que é Dias de Abandono, esse cara ele já tem um perfil totalmente diferente, assim, foi um cara que ele é bem filho da puta meio que desde sempre. O que eu acho, assim, eu acho também que os personagens homens são, né, bem reais, né? Acho que isso é bem interessante também. Mas o que eu gosto também é que eles não são completamente pessoas, assim, ela consegue trazer uma humanidade para eles também, assim, até mesmo mesmo nos momentos, assim, de violência, mostra algumas inseguranças, né? Acho que um exemplo, tipo, os irmãos Solara, né? Assim, os dois ali, né? Com aquela coisa com a Lila, não entenderem ela, depois... são todos uns trouxas, assim, na real. Eles são grandes caras, eram mafiosos e tal, mas são todos uns trouxas, assim. Então, todos eles, eu acho que tem essa questão, assim, até o pai da Lenu, todos eles acho que é uma obra bem matriarcal também, né? As mulheres, por exemplo, a sogra da Lenu, muito intelectualizada, né? Também o filho dela, nossa, colocava a mãe no pedestal. A mãe da Lenu também, muito forte, né? Então eu acho assim que ela é uma obra que mostra assim as mulheres sempre também segurando a onda e indo atrás das coisas, mesmo a Melina, né, que a Lila tem uma fascinação pela Melina, e que, né, ela também tinha uma ligação com o Donato também, mas eu vejo muito assim, eu vejo que as mulheres, elas são muito mais, por isso que eu acho que não é escrito por um homem, porque acho que ela constrói muito melhor as personagens femininas, e os homens, eles sempre são meio que uma ferramenta, ou um meio ali, ou um obstáculo nas obras. Eu acho que ela sempre, assim, mesmo os que parecem legais, eles sempre são um meio, sempre são um meio, um objeto, um obstáculo, sabe? Porque não acho que a questão da obra dela são as mulheres, para mim, assim, né? Não sei. Sem dúvida. E eu tava pensando agora numa coisa, que eu detesto tanto o Nino, que quando tô dando spoiler aqui, super. Quando a Lenu decide largar a família dela lá para ficar com o Nino, eu fiquei muito puta lendo, assim. Eu fiquei muito indignada, sabe? E pensei que ela era uma péssima mãe, assim. Mas depois eu me dei conta que o meu julgamento era
por ser o Nino, o cara, sabe? Tipo, se ela deixasse aquele marido bocó pra ficar com qualquer outro cara, talvez eu não achasse um problema. Mas pra ela cair no papinho do Nino, e já sendo uma mulher adulta, sabe? Mãe de família, que eu fiquei tão puta. Que é o que a Leda não me deixa puta, quando ela resolve, sabe, deixar o marido e tal, a Leda da filha perdida. Não me deixa indignada em nenhum momento, porque você entende claramente que ela tá fazendo aquilo por ela, e não por um cara. É por ela que ela faz aquilo. Stephanie, eu vou começar a pedir conselho amoroso para ti a partir de hoje. Eu não tomo nenhuma decisão amorosa sem antes te consultar, tá bem? Porque essa percepção é maravilhosa. Mas Tá eu bom, acho vamos tentar. eu acho que a Lenu vai com o Nino porque é uma coisa da infância, meio que uma idealização que ela precisava cumprir ali na realidade. E o Nino brinca muito com ela, assim, por exemplo, quando ele começa lá a frequentar a casa da família, ele exalta ela, ele dá atenção. Cara, assim, se ela tá num casamento frustrado com um cara ali que, pô, é um banana aquele marido dela, né? Aí chega ali o cara da infância e não sei o quê. Cara, assim, eu acho que ela foi muito para ver o que ia rolar, assim, né? Mas ela precisava viver isso para É, aprender também, né? E também ela não e a estava numa gente, situação boa, né? Que nem te disse. Ela estava com um casamento ruim já, então não é que saiu de Mil Maravilhas para ir lá com o Nino, né? É. é. E também aquilo da relação dela mal resolvida com o Nápoles, né? Eu acho que o Nino também pode simbolizar um pouco dessa relação mal resolvida dela com a cidade, sabe? Tipo, você vê que ela tem uma, né? Ela detesta, mas ela não consegue deixar aquele passado, e o Nino é a grande representação daquele passado, e que ela acaba voltando por causa dele, assim, né? Então também tem isso, né? E o Nino também é a questão, também ela tem, acho que uma coisa assim dela se sentir também próxima da Lila, né? Por exemplo, do que a Lila viveu e ela tá com um cara que a Lila também ficou, sabe? Assim, a gente tá dando vários spoilers, pessoal, se vocês não leram esses livros, então agora já era. Mas eu acho que tem muito disso, assim, também dessa questão dela querer ser a Lila também, né? E ela fica o tempo todo, tipo, o relacionamento dos dois é o tempo todo ela lembrando que a Lila também já foi com ele. Será que ele Essa pensa na competição, Lila? né? Mas é isso. Carol, tu tem mais alguma coisa? Tu disse que tu queria fazer alguma introdução a Nápoles para daí a gente entrar no áudio da Gabi, é isso? Não, eu acho Tá. legal só a gente falar que Nápoles é sempre um personagem importante na obra da Ferrante, né? Ela descreve muito bem a cidade, né? Eu acho que o dialeto também é muito legal, assim, o quanto que ela trata. Até, inclusive, eu estava lendo um texto também falando das traduções, que é muito difícil, assim, para os tradutores colocarem, porque a língua, o dialeto também é muito violento também, né? E tem essa questão de ser uma característica também de remetendo à ignorância, a passado. Então, todos os personagens, quando eles saem de si, eles falam em dialeto, né? Tipo, mesmo os mais assim, se eles estão putos, eles falam em dialeto, sempre é isso, né? E até acho legal assim quando tem as notas dos tradutores falando, né, escrevendo sobre isso, né, as palavras. Por isso que quando eu vi A Filha Perdida, o filme, eu fiquei um pouco indignada de não ser em italiano, porque a série da HBO é em italiano e tem o dialeto, e embora a gente não, por exemplo, eu não sei italiano, né? Eu fiz piada aí que eu ia falar italiano, mas eu não sei italiano. E aí, só que você sente a energia das palavras, assim, né? Sim. É muito forte isso, né? Então, até eu adoro a atriz que faz a Lila, né? Porque a cara que ela faz, assim, quando ela fala, dá para ver, assim, né? Tipo, o peso que ela tá falando, né? Mas era isso, assim, e também mas eu, né, nunca fui para Nápoles, né? Só conheço Roma mesmo na Itália, e o jeito que eles falam eu acho super interessante, assim. Ô, Angela, tu começou a estudar italiano por causa da Ferrante? Também foi por causa da Ferrante. Eu sempre quis aprender italiano, mas a partir do momento que eu comecei a ler os livros da Ferrante, comecei a me interessar um pouquinho mais por literatura italiana, aí fez mais sentido eu juntar as duas coisas, assim. Então, sim, fui influenciada por ela.
E hoje eu faço letras de italiano, né? Então não é só para aprender a língua, mas aprendo literatura, aprendo Né? muitas outras coisas, assim. Tá gostando? Sim, eu estou amando, perfeito. Minha disciplina preferida é literatura, eu fico assim, babando nas aulas, nas professoras, é muito bom. Muito massa, né? Angela, você pode passar para a gente, Angela, uma lista de autores e autoras italianos para a gente colocar e até para a gente ler mesmo? Posso passar sim. Inclusive tem um livro muito bom, que é da Elsa Morante, chama A Ilha de Arturo, e a Elsa Morante foi uma das pessoas uma das escritoras que inspirou a Helena Ferrante, então ele é bem interessante. E tem vários outros autores e autores italianos legais, assim, pra gente acompanhar. Manda que a gente coloca na newsletter, vai ser bem massa, e eu também quero ler. Tá bom. Porque queremos falar italiano, né, Carol? Falar italiani. Sabe o que a Carol faz? Ela coloca no Google Tradutor as coisas falando italiano. Ela manda áudios, tudo. É muito Ela bom. manda Uhum. áudios. Nossa, perfeito, adorei. É que quando eu assistia a Amiga Genial, eu ficava tudo, terminava falando italiano. E daí eu fui assistir também aquela série Chef's Table, e tem uns chefes italianos, e daí eu fico falando. Daí eu tenho um amigo também que eu fico mandando para ele também. Eu faço o print da tela do Google italiano, eu tô falando italiano, assim. Adorei. Ah, italiano é L'amica lindo, né? geniale. Então é isso. A gente vai colocar agora os áudios da Gabi falando sobre a visita a Nápoles e a relação que tem com as obras da Ferrante, né? Para encerrar esse episódio. E esse é só o primeiro episódio da nova temporada do Possácio, da segunda temporada. Ângela, a gente te agradece muito por ter participado, foi muito massa essa conversa. Eu acho muito legal que a gente sempre... que o nosso foco não, como você percebeu, não é a literatura em si, mas como essas coisas afetam a gente, né? Então, eu acho que a gente conseguiu ter um papo muito mais profundo, assim, do que seria se a gente estivesse falando só de literatura, sabe? Não sei se você também achou isso. Sim, com certeza, gente. Adorei participar. Muito obrigada pelo convite. E é isso. Leiam Helena Ferrante, leiam escritoras italianas, leiam escritoras mulheres, enfim, leiam muito. E assistam BBB. Eu só queria complementar que a Gabi Duarte, né, que é a nossa amiga que vai falar sobre Nápoles, ela também é jornalista, ela mora em Porto, mas ela também gosta muito de literatura, né? Por isso que a gente chamou ela também para A falar sobre. Gabi estuda gênero, né? Estuda questões de gênero, então ela também trabalhou com a gente no jornal, trabalhou comigo no Hora de Santa Catarina, era super assim, o nosso dicionário do que estamos falando certo ou errado em relação a gênero. Ela é maravilhosa, fez pós comigo também, inclusive saudades, né? E no próximo episódio do Pós-Fácil, falando em Leia Mulheres, nós vamos falar sobre mulheres, continuar falando sobre mulheres. Nós vamos falar sobre autoras brasileiras contemporâneas que a gente leu recentemente, como a Giovanna Madalosso, a Mariana Solomon Carrara e a Natália Timmerman. Os livros são Sweet Tóquio, Se Deus Me Chamar Não Vou e... esqueci o nome do... Copo Vazio. Copo Vazio. Ó, o que dá não colocar o nome no roteiro. E a gente vai contar com a participação da nossa grande amiga e a madrinha do Possácio, a pessoa que batizou o Possácio, que é a Karine Wenzel. Então, acho que vai ser muito legal. Estamos morrendo de saudade da Karine também. E é isso, gente. Sigam o Possácio nas redes sociais, assinem a nossa newsletter, mandem feedbacks e sugestões. Grande abraço e feliz ano novo para nós, 2022. 13 confirma, 2 de outubro tá aí. Um beijo. O pessoal da loja de departamentos lá de onde que era mesmo, de um pouco lá, agora teve um treco. Curitibanos. Beijo pra galera. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Olá, queridas e queridos ouvintes do Pós-Fácil. Olá, as minhas amigas Carol e Stephanie. Aqui quem fala é a Gabriele Duarte, eu sou jornalista e fã da Helena Ferrante desde 2017,
quando comecei e nunca mais parei de lê-la. E fiquei de fato apaixonada, tão apaixonada por esse universo ferrantesco, se é que podemos chamá-lo assim, que no ano passado planejei uma viagem à cidade de Nápoles. Nápoles fica no sul da Itália, né, rodeada pelo Golfo de Nápoles e é uma cidade abraçada pelo mar e pelo vulcão Vesúvio, é claro. E nessa viagem que aconteceu durante o mês de setembro, durante o verão, eu pude conhecer e identificar vários dos lugares que a Ferrante menciona, né, ao longo de toda a sua obra. Eu passei, por exemplo, pela Porta d'Alba, que foi onde a Lenu comprava alguns livros e pude ver até hoje os livros ofertados por lá. Passei pela Via Chiaia, onde elas se impressionaram, Lila e Lenu se impressionaram com as mulheres, com o caminhar suave das mulheres. E, claro, uma vez em Nápoles, fui até o bairro, né? O famoso bairro, que de tão importante parece até um personagem, né? O bairro retratado na obra de Helena Ferrante é o bairro de Rione Lusati. Ele é um bairro que fica muito perto da estação central de Nápoles, mas uma breve caminhada de 20, 25 minutos, tudo muda. A arquitetura muda completamente, o ritmo da cidade, a circulação de pessoas, a gente ouve mais o dialeto, sem dúvida nenhuma. E aí, é claro, é impossível não se emocionar, porque a descrição da Helena Ferrante é muito real, é muito precisa. Então, eu senti como se eu tivesse não conhecendo, mas reconhecendo um lugar que já habitou o meu imaginário, não só habitou o meu imaginário, como foi um refúgio literário num momento difícil. Tenho certeza que para muita gente a literatura também tem esse poder. Então eu queria deixar aqui o convite para vocês ouvirem um pouquinho mais do que eu tenho para contar sobre Nápoles num episódio extra, olha que chiquérrimo, do Pós-Fácil focado na cidade de Nápoles. Muito obrigada, um beijo a todos e nos escutamos em breve.